Fala galera, tudo certo? Essa é uma estratégia para a seção asiática, para o Nasdaq 100 e o S&P 500, que são os índices americanos. A gente vai utilizar somente o gráfico de 1 minuto. É uma estratégia bem mecânica. E vamos lá, a abertura. E eu uso focado no mundo como operação, como eu já comentei, e fora do horário comercial. Ela funciona na seção asiática, então dá para encaixar à noite, né, principalmente, e sem precisar ficar o dia todo nos gráficos. Eu vou te explicar o conceito e a lógica por trás dessa estratégia. E o problema que essa estratégia vai resolver, né? A maior parte dos modelos de operação que a gente vê na internet ou tudo mais exige que você acompanhe o mercado durante o horário de Nova York, que é justamente quando a maior parte das pessoas está trabalhando, né? Esse modelo aqui não, é diferente. Ele é pensado para quem tem uma rotina cheia durante o dia e só consegue se dedicar ao mercado na parte da noite. Tem regras claras e não exige ficar horas na frente do gráfico. Bom, e qual que é a visão geral da estratégia, né? Resumindo, antes de entrar nos detalhes, são apenas 3 passos, vamos dizer assim. Primeiro, a gente marca um range de 2 horas no gráfico. Após isso, a gente espera o preço varrer um dos lados desse range. Isso é o que a gente chama de sweep, né? E o terceiro, a partir dessa varredura, buscamos uma entrada para o lado oposto do range, com alvo de 2 a 3 vezes o risco que estamos assumindo. E é uma operação por dia, né? E é simples assim. Depois no gráfico eu vou mostrar, vai ficar mais fácil de entender, vou puxar uns exemplos e vocês vão entender melhor o que eu estou querendo dizer. Então, o passo 1, vamos detalhar um pouco melhor, né? Que aqui na visão geral eu passei os 3 passos que eu já detalhei aqui embaixo, mas no passo 1 eu vou explicar melhor o que é o range, né? Tudo aqui é baseado no horário de Nova York, ou seja, você tem que clicar aqui no cantinho e marcar Nova York, porque às vezes aqui pode estar o TC-4 ou -5, dependendo do horário de verão ou horário de inverno dos Estados Unidos. O Brasil é o TC-3, né? Cadê aqui? São Paulo, ó. O TC-3, mas a gente sempre vai deixar marcado Nova York, para ter um padrão, né? Beleza, feito isso, a gente vai pegar o range formado entre as 18 horas de Nova York e as 20 horas de Nova York. Horário que a gente começa a identificar a seção asiática, né? E normalmente o mercado se movimenta dentro de uma faixa mais contida nesse horário. Então você vai pegar a máxima e a mínima desse intervalo de 2 horas e marcar essas duas linhas no seu gráfico. Isso vira referência para o resto da operação. Bom, agora chegamos no passo 2. A gente espera o sweep. Depois das 8 horas, a gente só espera e não entra em nenhuma operação ainda. O que a gente espera é o preço varrer um dos lados desse range. Ou seja, se romper a máxima ou a mínima que a gente marcou, geralmente numa espécie de armadilha, né? Pegando os stops de quem estava posicionado ali e depois voltando para dentro do range. Esse processo de varredura é o gatilho que confirma para o mercado que mostrou a mão dele, vamos dizer assim, né? Se ele varreu a mínima daquele primeiro range de 2 horas, o sinal é que pode buscar o lado de cima, entende? Se ele varreu a máxima, então ele está querendo buscar as mínimas. Às vezes o sweep demora, às vezes acontece rápido, mas a gente só considera entrar depois que ele acontece. Bom, agora vamos para o passo 3, que é a entrada em si e o alvo, né? Depois do sweep confirmado, é hora de ir para o gráfico de 1 minuto e buscar uma entrada para o lado oposto da varredura. O objetivo, pelo menos, a outra extremidade do range. Então, a entrada a gente espera o sweep, espera ali uma configuração que eu vou mostrar para vocês também no gráfico, vai ficar tudo muito mais didático e muito mais simples. No gráfico de 1 minuto que a gente procura uma confirmação, né? Um rompimento de estrutura, uma vela de rejeição, algo que mostre que o movimento realmente está virando. Essa é a nossa entrada. O stop fica posicionado além do ponto extremo da varredura, ou seja, se a gente está buscando uma venda, vamos dizer que aqui seja o range de máxima e aqui um range de mínima. Aqui ele rompeu, fez uma nova máximazinha aqui, o stop vai ficar em cima dessa máxima, entende? Buscando uma venda do outro lado do range. Por que o Nasdaq 100 e o S&P 500? Eles são índices americanos e por que a gente vai operar ele na seção asiática?
Eu escolhi demonstrar essa estratégia nesses dois ativos porque eles têm um volume relevante, mesmo na seção asiática, e costumam respeitar bem esse tipo de movimento de varredura, seguindo de reversão. Isso não impede que você teste em outros ativos, mas é onde eu tenho mais consistência aplicando esse modelo. Gestão de risco. Na gestão de risco, a gente é um ponto bem importante da gente seguir, que é só uma operação por dia. Não é para ficar forçando a entrada sem o sweep, não é para ficar reentrando se a primeira operação não vier, se a primeira operação for estopada, que vai ocorrer stop, também não é para ficar forçando mais entradas. Antes de tudo, você tem que definir o quanto você está disposto a arriscar naquela operação e respeitar o stop, e não ficar alterando o alvo no meio do caminho por ansiedade e outros sentimentos que surgem durante o trading, né? Essa disciplina é o que faz esse modelo funcionar no longo prazo. Bom, recapitulando, vamos primeiro marcar o range das 8 às 20 horas, no horário de Nova York, como eu comentei com vocês. Segundo, esperamos o sweep de um dos lados, em cima ou embaixo. Terceiro, buscamos uma entrada no gráfico de 1 minuto. Aqui eu estou usando 1 minuto da FXCM, o Nasdaq 100. Pode ser o ativo futuro, enfim, vocês que escolhem Nasdaq 100 ou SP500. Isso é uma facilidade porque tu não precisa ficar acompanhando o mercado o dia inteiro, né? Vamos buscar algumas operações, depois a gente faz o encerramento, né? Bom, vamos aqui para o primeiro exemplo. A gente tem o range aqui, ó, que é formado das 18 às 20 horas. Aqui é a mínima dele e aqui é a máxima. Beleza. Após isso, a gente espera o sweep de um dos lados. Aqui, ele capturou primeiro as máximas. Beleza. Vamos ver o que a gente consegue fazer com essa informação agora. Aqui a gente pode estar marcando, ó. Deixa eu pegar essa ferramenta aqui, ó. Aqui tem o primeiro fundinho. Quando o preço ele vem e quebra esse fundinho aqui, ó, que foi formado aqui, a gente pode já pegar uma ferramenta de Fibonacci e traçar uma OT, por exemplo. O que é uma OT? É uma Fibonacci, e a gente pode estar traçando aqui, ó. Aqui embaixo vai ser onde o preço vai estar caro e aqui em cima onde o preço vai estar em desconto. Beleza, a gente marcou desde esse topo até essa mínima, que é a primeira pernada de baixa, e a gente espera ele voltar nessas três regiões em vermelho aqui em cima. Após o preço retornar ali em cima, a gente já pode estar colocando uma ordem de venda aqui por volta do 62,07, que é geralmente onde o preço vai respeitar. O stop fica aqui nos topos. Deixa eu remover já essa ferramenta aqui, ó, de Fibonacci, que não vamos mais usar ela. E o alvo a gente vai usar 3 vezes o risco-retorno. Ó, por exemplo, essa operação foi bem rápida. Ela chegou a pagar, deixa eu ver em quanto tempo aqui, ó. Teria ficado 37 minutos na operação e ela foi uma operação de sucesso muito boa. Vamos para mais um dia de operação. A gente está em qual dia aqui? Domingo, dia 19. Então vamos para domingo, dia 19, segunda-feira, dia 20. Opa. Segunda-feira, dia 20. Aqui, e vamos colocar às 20 horas. E para. Pronto. Aqui a gente tem um sweep dessa mínima aqui. Ó, aqui a gente quase ficou em níveis praticamente iguais, mas isso aqui já dá para ser considerado um sweep, porque ele chegou muito próximo. Então, provavelmente o SP500, ele capturou essa mínima. O Nasdaq 100 não. Isso é considerado uma divergência também, mas isso é assunto para um próximo vídeo. Bom, agora nós vamos procurar a nossa entrada. Aqui, por exemplo, a gente iria esperar ele romper esse topinho aqui, ó. Rompeu esse topinho ali, nesse momento aqui. A gente pega a nossa ferramenta de Fibonacci, pega do mínimo até ali naquela parte de cima, e a nossa entrada seria aqui nessa região de baixo. Deixa eu remover essa ferramenta. Esse foi um dia que a operação não veio acionar a gente, e a gente ficou de fora,
E tudo bem. Esse era um dia para a gente não fazer operação e não se expor ao mercado. Ele não veio acionar nós, porque a nossa entrada estaria mais ou menos nessa região aqui, ó. O preço ele desceu até aqui somente e foi sem a gente. Não pode ficar forçando a operação nesses dias, tentar entrar depois ou algo assim, que a chance de dar errado é muito maior, né? Esse é um dia que a gente fica sem fazer nenhuma negociação, mas pode ver que se ele viesse aqui acionar a gente, ele teria ido muito bem pro lado oposto aqui, né? Porque ele fez um sweep aqui das mínimas e iria buscar as máximas. Vamos para um próximo exemplo. Dia 21, certo? E para dia 21. Ó, por exemplo, aqui no dia 21, a gente marca essa mínima aqui, que foi a primeira mínima a ser quebrada. O preço quebrou aqui. Eu traço essa Fibonacci aqui, ó. E vamos buscar uma venda na região do 0,62, 0,7. O stop fica aqui nos topos. Deixa eu remover essa ferramenta de Fibonacci. E o alvo, 2 a 3 vezes o risco. Ó, 3 vezes o risco pagou bem rápido, ele chegou até em 6 vezes o risco retorno, que é excelente, né? E é aquela nossa ideia. Aqui ele fez o fundinho, esse movimento aqui quebrou o fundo, voltou, a gente pode vender e buscar a outra extremidade. Pegou as máximas, a gente busca as mínimas. Vamos para mais um dia. Dia 22. 8 horas. Ó, aqui também, outro dia. Aqui a gente tem o range das 18 às 20 horas de Nova York, a gente espera uma quebra na estrutura. Aqui tem um fundo, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui outro, aqui outro. Todos eles sendo respeitados. Aqui outro, aqui é o mais recente, ó. A gente pode marcar toda essa região aqui, ó. Quando ele quebrar abaixo dessa região, a gente vai procurar a venda. Aqui nesse momento, ele quebrou abaixo, ó. A gente pega a nossa ferramenta de Fibonacci, traça lá do topo até essa parte aqui de baixo, até nessa mínima aqui, e vamos buscar a nossa venda. Quando ele retorna lá no 0,62, 0,7, a gente está fazendo a nossa venda, ó. Deixa eu arrumar aqui. O stop fica no topo. Vamos remover essa ferramenta que a gente não usa mais. E o alvo, 3 vezes o risco retorno. Ó, mais uma operação que teria dado certo, né? Claro, vai ter stops, vai ter problemas nas operações, em algum momento vai tomar stop, mas é uma estratégia bem boa e consistente, né? Outro ponto, a gente espera o range das 6 horas até as 20 horas e a operação, idealmente, entre as 20 horas e as 22 horas. Pode ser que demore um pouco mais até a meia-noite, mas eu geralmente não gosto de pegar. Eu gosto que a operação aconteça até as 10 horas de Nova York, ó. Até no máximo aqui às 10 horas. Deixa eu pegar essa ferramenta, botar aqui, ó. 10 horas até aqui tem que ocorrer a operação. Por exemplo, aqui ocorreu às 21h37, então eu faria essa operação. Se ela ocorre aqui depois das 10 horas, eu já não gosto tanto, sabe? Prefiro não estar fazendo. Isso tudo dá pra mudar aqui, ó. Eu posso colocar aqui até as 22 horas. No meu... Mudar a cor também, se quiser aqui, botar um pouco mais forte. Ó, a gente vai buscar operações somente nessa parte em vermelho aqui. Fica muito mais fácil de ver, né? Daí, como aqui seria a operação, teria sido uma boa, né? Basicamente, essa é a estratégia. É bem simples, bem fácil de ver. O que vai pegar bastante mesmo é a questão do gerenciamento, a questão da gestão, de não ficar buscando operação em qualquer momento e seguir as regras que eu passei nesse vídeo. E espero que vocês tenham gostado. É isso, é um modelo simples, com regras claras, pensado para quem não tem tempo de operar durante o dia por causa do trabalho, principalmente. E testa essa estratégia. Estuda o comportamento do mercado nesses horários, vê como ele se encaixa na sua rotina e qualquer coisa deixa aqui nos comentários uma dúvida, já deixa o like, se inscreve no canal também. Valeu, até a próxima, hein?